Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 112 e na questão de 538, né? Então, Kardec formula a seguinte pergunta: formam categoria especial no mundo espírita? Aqui ele coloca no mundo espírita, mas nós temos que fazer assim, tá certo o que Kardec colocou aqui. Só que nós temos que fazer sabe? Não é modificar, é tentar esclarecer. Que é que Kardec coloca no mundo espírita, né? Porque classifica-se o mundo espírita para aqueles, né, que já desencarnou. Olha só para você ver, que não tem nada a ver. Então vamos dizer assim, mundo espírita e o mundo espiritual. Então, tanto uma questão quanto outra tá certa. Mas para que melhor possamos compreender, entendeu? Então nós temos que colocar no mundo espiritual, na erraticidade, entendeu? Formam categoria especial no mundo espiritual os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Kardec faz umas perguntas aos bons espíritos, ainda bem que são seres presididos por Nosso Senhor Jesus Cristo, são seres sábios, porque são certas perguntas que, se o espírito não tem lá conhecimento, olha, ele fica meio que perdido, né? Então, olha só para você ver a pergunta. Formam categorias especial no mundo espiritual os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza, né? Como nós já tivemos oportunidade de dizer, tufão, maremoto, tsunami, chuva torrencial, raios, né? Arquipélagos, vamos assim dizer, ilhas que de um momento para outro elas surgem, né? Então, serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? São seres à parte que nunca reencarnaram e que só vivem, né, para essa função, ou foram encarnados como nós? Isso é muito importante a gente saber, saber desses itens, né? Resposta: que foram ou que o serão. Então, foram seres. Isso é um processo muito relativo, porque nós não podemos assim também classificar quando foram e quando serão, né? O que os bons espíritos puderam dizer é que foram ou que o serão. Então, uma boa parte desses espíritos que presidem, né, que formam essas categorias especiais no mundo espiritual, são espíritos que presidem os fenômenos da natureza, serão ser à parte ou espíritos que foram encarnados como nós, né, que foram ou que serão.
Então, uma boa parte foram seres que já viveram no mundo aqui no plano Terra e que evoluíram de uma tal forma que, é óbvio, alcançaram lá os objetivos e obedece os desígnios das leis divinas. E como também aqui os bons espíritos, numa resposta que pode-se dizer um sentido duplo, né? Porque ela é uma resposta com dois sentidos. Foram seres que já habitaram aqui na Terra, que já viveram aqui na Terra, e como são seres também que ainda virão a nascer aqui na Terra, que poderão nascer aqui na Terra, de acordo com os desígnios da providência divina. Olha só, a sequência, Allan Kardec torna a fazer outra pergunta. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Então Kardec quer saber se esses espíritos, né, se eles são assim, se eles pertencem às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita, né? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espiritual, né? Porque classifica-se hierarquia espírita pelo fato de pertencer ao mundo espiritual. Classifica-se a ordem dos encarnados por se encontrar-se no corpo físico. É natural. Mas só que nós mesmos, nós temos que separar o joio do trigo, fazendo com que fique mais fácil para que a pessoa entenda, porque não é todo mundo que entende. Olha, eu posso dizer a vocês que de cada 100% da humanidade que estuda o livro, as obras básicas, menos de 5% consegue entender as obras básicas. E desses 5%, uns 2% consegue pôr em prática. Porque não significa que você, conhecendo, você consegue pôr em prática. Porque, às vezes, mesmo conhecendo, você ainda sente uma certa dificuldade em levar adiante aquele projeto. Então, olha só, pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espiritual, né? Olha a resposta. Isso é conforme seja mais ou menos material, né? Mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim entre os espíritos como entre os homens. Então você observa que existe uma certa hierarquia no mundo espiritual. Existe uma certa hierarquia. Como em tudo existe uma hierarquia. Agora, não é porque
existe uma hierarquia que aqueles que estão acima são, assim, mais importantes que aquele que está abaixo. Não. Por exemplo, vamos fazer uma análise. Numa indústria que tem lá 1.000 funcionários, vamos pensar assim. Existe os funcionários, né? Existe os chefes de seções, né? Você sabe disso. Depois depois do chefe de seção, costuma ter aquele chefe de todos os chefes de seções, porque é ele que vai pegar todo o relatório daqueles chefes de seções e levar à mesa dos diretores. Só que os diretores têm um que possui mais ações na empresa. Então, por exemplo, tem 10 acionistas, mas um tem um pouco mais de ações, né? Por exemplo, se todo mundo tem 10%, ele tem 11%. Então, esse acaba sendo o chefe maior, né? Mas você observa, então esse seria o diretor geral da empresa. Mas você observa que sem a mão de obra, sem os funcionários, lá na primeira sessão, o chefe não existiria. Por mais que ele tenha condições financeiras melhor e tudo, tal, um cargo de destaque, mas ele não seria nada se não existisse aqueles funcionários lá nas bancadas, né? Lá nas mesas, trabalhando lá, né? Dando duro, pegando pesado. Então você observa que aqueles que se encontram lá dando duro mesmo, eles encontram-se numa hierarquia mais inferior, mas são tão importantes, são tanto importantes quanto o diretor geral. Porque se ele não existisse, se ele não fizesse o papel dele lá naquele nível, né, mais inferior, o que seria da indústria, da empresa? Então é a mesma coisa aqui, ó. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Uns mandam, outros executam. Então é necessário que uns mandam, como é necessário que outros execute, né? Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, né? Se nós formos parar para analisar, em França mesmo, aqueles fenômenos todos, vamos assim dizer, é produzido por espíritos inferiores, tá? Produzidos por espíritos inferiores, mas assistido pelos bons espíritos. Isso nós não podemos não podemos esquecer isso, entendeu? É produzido, mas assistido. Quer dizer
que se os bons espíritos quisessem parar, vou usar esse termo só para simplificar, se os bons espíritos quisessem parar com aquela farra lá, eles parariam na hora. Eu usei esse termo só para simplificar. Mas não, eles necessitavam os espíritos superiores necessitavam daqueles espíritos, os quais eram detentores daquele tipo de fluido condizente àquelas necessidades. Entendeu? Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Assim entre os espíritos como entre os homens. Então foi o que eu acabei de dizer. Então, por exemplo, nós vamos dizer que um gari ele é mais inferior que um prefeito, que um governador, que um presidente da república? Não, de jeito nenhum. O cargo, a função, a responsabilidade do gari é tanto importante, tanto quanto a de um presidente. Só que nós não podemos nos esquecer que o cargo é uma coisa, a responsabilidade é outra coisa. Agora, existe esse nível, existe essa hierarquia. Nessa hierarquia está lá na presidência, está lá na governância, o outro está lá como gari. Agora, deixa o gari de ser uma pessoa disciplinada, responsável, dedicada, você entendeu? Competente, para você ver o que acontece. Vira uma bagunça. A cidade inunda-se de lixo. Deixa o presidente também de ser competente e de ser uma pessoa disciplinada para ver o que acontece. Vira uma bagunça o país. E assim por diante. Mas que tudo é importante, é importante. Cada qual tem lá a sua importância. Sabe? Todo mundo presta. Todo mundo é útil. Né? Então agora nós vamos para a questão de número 539. A produção de certos fenômenos da natureza, a produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Olha só para você ver. Às vezes são questões, são coisas que a gente não para imaginar, né? A produção de certos fenômenos, né? Como das tempestades, por exemplo, essas tempestades torrenciais, né? Essas tempestades que vêm e que em questão de minutos assim elas, né, varrem meio mundo, né? É obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Será que é obra de um espírito só? Ou é obra de muitos espíritos que se reúnem? Entendeu? Resposta: reúnem-se em massas inumeráveis. Olha só. É óbvio, né? Que reúnem-se em massas inumeráveis, que não é obra
do acaso, que não é obra de um só espírito. Você entendeu? Porque é necessário que muitos espíritos estejam ali engajados. Entendeu? É necessário que muitos espíritos estejam ali engajados. Agora, a gente sabe que isso também é relativo. A gente sabe disso, que isso é relativo. Por quê? Porque não existe mágica. E também não existe fenômeno. E sim um processo natural da natureza. Usa-se o termo fenômeno para poder simplificar. Mas não existe fenômeno, entendeu? Como não existe maravilhoso, miraculoso. E sim um processo natural da evolução da natureza, presidido por vários espíritos, mas essa questão de vários espíritos também é relativo. Por quê? Porque cada caso é um caso e o processo é muito complexo. Porque nós sabemos que existe condições que é necessária a presença de uma massa, de uma pleia de espírito muito grande. E que ali tem espíritos tanto menos evoluídos quanto mais evoluídos, mais detentores de um conhecimento do manejo daquelas energias às quais se faz ocorrer aqueles, como se diz, aqueles fenômenos. Mas nós sabemos também que existem espíritos únicos que são capazes, de acordo com a sua evolução, provocar todos esses fenômenos. Ora, vejamos nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, né? Eu não vou citar algumas passagens bíblicas, não, porque essas passagens bíblicas são todas mitologia. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele não só foi o projetista, como o articulador, ele foi aquele, você entendeu? Que teve a oportunidade de apossar-se do fluido cósmico universal para que, juntamente com os arquitetos siderais, formasse a Terra e vários outros planetas também. E outro sistema solar também. Então, um ser como nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode, eu posso dizer isso para você, ele pode até fazer com que esse planeta evapore. Só que se ele fizer isso, obviamente, ele não estaria com esse gesto agindo de acordo com as leis divinas, né? Então nós temos que raciocinar que existe uma hierarquia que comanda tudo. Entendeu? Então, desde que existe essa hierarquia, o chefe maior, o dono da empresa, ele delega os afazeres. Então, tem ali os chefes de seções, tem aqueles ali responsáveis pelo trabalho braçal, manual, né? Os trabalhos ali nas máquinas, como tem o diretor também da empresa e por aí em diante, né? Então vamos para o próximo vídeo.